O profeta Jeremias, certa vez, ele disse lá no verso 18 de Jeremias 15, ele faz, na verdade, perguntas a Deus. O profeta Jeremias diz: por que é permanente a minha dor? E a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Na verdade, duas perguntas de Jeremias, uma relacionada ao seu sofrimento e outra relacionada à resposta de Deus que não vem. Neste momento, o que Jeremias nos mostra, na verdade, é que Deus está falhando. É isso que nós entendemos que Jeremias está falando aqui. Riacho seco, o nosso tema. Para que serve um riacho seco? Se riacho, ora, é algo onde nós vemos as águas correndo, águas frescas, águas que trazem vida. E Jeremias diz que Deus se tornou para ele como um riacho seco, cujos mananciais falham. Sabe o que Jeremias está dizendo? Que Deus está falhando com ele. Mananciais, fontes, as fontes de onde se originam os riachos estão falhando, não estão brotando, produzindo águas para a formação do riacho. E Jeremias fala isto em relação a Deus. Então nós vamos entender um pouco por que Jeremias fala isto e qual será a resposta de Deus. Então, para começar o nosso assunto aí, riacho seco, nós já vimos que riacho seco é o que Jeremias falou que Deus era. Mananciais que falham, é isso que Jeremias estava falando do Senhor. E aí a nossa pergunta é: para que serve um riacho seco? E Jeremias está, de uma certa forma, fazendo esta pergunta: para que me serve um riacho seco? Na comparação que ele faz de Deus a um riacho, ele está dizendo: para que me serve Deus, se Deus é como um riacho seco? Então, número 1 de nossa introdução, Jeremias recebeu de Deus um ministério, mas um ministério difícil e um ministério longo que exigiu muito de Jeremias. Ministério difícil, ministério longo que durou cerca de 40 anos. Neste ministério, Jeremias, que foi chamado por Deus para ser profeta, ele era filho de sacerdote, filho de Ilquias, e se era filho de sacerdote, então Jeremias também era sacerdote, porque os sacerdotes, eles eram filhos de sacerdotes, e o sacerdócio só podia passar de pai para filho. Por quê? Porque na linhagem dos sacerdotes, nós sabemos, foi Deus quem os escolheu da tribo de
Levi, da descendência de Arão, irmão de Moisés. Então Jeremias era desta descendência, Jeremias era profeta e também sacerdote. Ele recebe o seu ministério de profeta de Deus. E qual era então sua tarefa? Falar a seu próprio povo rebelde, que Deus o castigaria com destruição e exílio. Nada fácil isto. O povo não gostava de receber notícia ruim. Profeta que viesse a eles falar que Deus iria lhes castigar, esse profeta para eles não servia. Começa aí a dificuldade de Jeremias. Precisaria falar a seu próprio povo rebelde, povo ímpio, povo idólatra que estava longe de Deus. Mas era o seu povo, o povo a quem ele amava. Ele teria que falar a este povo que Deus o castigaria com destruição, muitos morreriam, e com exílio, outros seriam exilados, iriam para uma terra distante, iriam para a Babilônia. Outra coisa neste ministério difícil de Jeremias, ele próprio viveria este momento. Então a sua profecia não era para algo distante, era uma profecia a ser vivida ainda nos seus dias, dali a alguns meses, dali a alguns anos, isto já iria acontecer. E os babilônios já estavam chegando, já estavam dominando outros povos, outros inimigos. Então, mais uma dificuldade aí para Jeremias. Ele viveria esse momento difícil juntamente com seu povo e veria o seu próprio povo sofrer. Terceira coisa difícil para Jeremias no seu ministério. Em virtude desta mensagem que não agradava ou não agradaria ao povo, Jeremias sofreria perseguição, Jeremias seria preso, Jeremias seria jogado num poço, Jeremias seria acorrentado a um tronco, tudo por ser boca de Deus, tudo por falar o que Deus queria que ele falasse. Olha, ainda nos nossos dias, muitas pessoas não vão atrás, não se deixam entregar àqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus. Muitos vão atrás daqueles que falam o que elas querem ouvir. É assim nos nossos dias, era assim nos dias de Jeremias, que inclusive enfrentou conflitos com falsos profetas de sua época que falavam o que o povo queria ouvir. É mais agradável, mas é enganoso. Não ouvirmos e darmos ouvidos à verdade significa escolhermos o engano e sermos enganados. Então, este era o ministério de Jeremias, ministério difícil, ministério que ele precisaria viver e espalhar. Segunda coisa nesta introdução acerca do ministério de Jeremias, e esta segunda coisa é como Jeremias reagiu a esse ministério. Ele foi chamado logo lá no capítulo 6, Deus o convocou, disse que desde o ventre de sua mãe ele tinha sido escolhido para aquele ministério, para ser profeta. Olha, irmãos, Jeremias escolhido por Deus para aquela função quando ainda não tinha nascido. Deus, na sua presciência, conheceu Jeremias
e escolheu Jeremias. É assim que Deus faz suas escolhas. Como Jeremias reagiu a esse ministério? Lá no verso 6 do capítulo 1, ele fala: eu sou muito jovem, eu ainda sou uma criança. Mas Deus falou: você vai, Jeremias. Então não teve jeito, Jeremias abraçou o seu ministério. Mas Jeremias foi fiel à palavra de Deus. Jeremias era um homem fiel a Deus. Jeremias era alguém que amava o Senhor. Agora, diante deste ministério tão difícil, ministério de muita perseguição e perseguição do seu próprio povo, de ministério onde ele também sofreu, ministério onde, inclusive emocionalmente, Jeremias sofreu, quando ele pensava em parar, o que acontecia com Jeremias? Ele fala lá em Jeremias, capítulo 20, verso 9, que quando ele pensava em parar, como que um fogo ardia em seu coração e não conseguia deixar de transmitir o recado de Deus. Jeremias era assim, um fogo, como que um fogo ardia no seu coração para proclamar a palavra de Deus. Como precisamos aprender com Jeremias, como precisamos estar envolvidos com a obra, com o reino de Deus desta forma. E quando enfrentarmos dificuldades, se nós nos colocarmos diante de Deus, para que também um fogo possa nos arder o coração e não nos impedir de parar. E Jeremias foi alguém que reclamou bastante, ele é conhecido popularmente como profeta chorão, ele chorava muito, mas como enfrentou dificuldades e como viu o sofrimento. Jeremias era muito sensível, ele viu o seu povo sofrer por causa do próprio pecado, castigo de Deus, disciplina de Deus, porque o povo voltou as costas para Deus, o povo cometeu pecados terríveis. Jeremias orou por este povo mais de uma vez e Deus chegou a falar a Jeremias: não ore por este povo, porque eu vou castigá-lo. E o castigo vai ser um castigo terrível. Então Jeremias, ele lamentava, Jeremias, ele chorava, ele reclamava neste sentido. Não era aquele tipo de murmuração do povo de Israel no deserto, a caminho da terra prometida. Povo que não cria em Deus, povo que era rebelde. Não. A reclamação de Jeremias era como nós reclamamos muitas vezes quando passamos por dificuldades, falamos: Senhor Deus, está doendo, está difícil, vem com providência, Senhor. Então era assim o sofrimento de Jeremias. E o seu sofrimento emocional, seu sofrimento psicológico chegou a tal ponto que ele entrou em profunda depressão e desespero. Você pode pensar, mas não era profeta de Deus? Sim. E Deus permitiu que Jeremias presenciasse todo este sofrimento, inclusive fosse o porta-voz de Deus, porque o povo precisava de castigo. Jeremias, então, em profunda depressão e desespero, chegou a desejar não ter nascido. E o que Jeremias fala lá no capítulo 20 de seu livro, versos 15 a 18, é impressionante. Eu vou ler aqui Jeremias 20, 15 a 18, só para que tenhamos uma ideia do que Jeremias fala ali. Jeremias 20, versos 15
a 18. Tal era seu sofrimento, depressivo, estava desesperado. Nós lemos assim, apenas este trecho de Jeremias. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. E tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Era assim que Jeremias se sentia. Sabe o que você está ouvindo registrado aqui na palavra de Deus? Que o grande profeta de Deus, Jeremias, sofreu muito mais do que muitos sofrem nos nossos dias. O grande homem de Deus estava em depressão e desespero profundos. Entende? Porque ele chamou Deus de riacho seco. O que concluímos até aqui? Que os apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Antigo Testamento eram frágeis e falhos, como nós, como você e eu. Mesmo assim, foram usados por Deus e como foram instrumentos nas mãos de Deus. Percebe que muitas pessoas nos nossos dias estão ensinando algumas coisas que não batem com a palavra de Deus. O servo de Deus também sofre. O servo de Deus também passa dificuldades. O servo de Deus também é perseguido. O servo de Deus muitas vezes até se desespera. Nós temos exemplos disso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que chegou no momento de muita tristeza, uma após a outra na sua vida, a ponto de ele chegar a se desesperar e achar que não resistiria. É bíblico. Há mensagens que ouvimos nos nossos dias de pessoas falando que servo de Deus não fica doente, servo de Deus não tem problema financeiro, servo de Deus tem tudo resolvido na sua vida, servo de Deus não sofre. Isto não é palavra de Deus, isto não é bíblico. Lá em Tiago, no capítulo 5, versos 17 e 18, nós lemos: Elias era humano como nós, Elias era humano como você e eu. Mas o que Deus fez através de Elias? Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Sabe o que nós aprendemos? Que muitas vezes, quando nós nos desesperamos, nós, às vezes, temos orações como a oração de Jeremias. E aí nós
terminamos por errar. Conceitos errados acerca, inclusive, de Deus, mas Deus, inclusive, entende o nosso sofrimento e nós vamos já já saber qual foi a resposta de Deus a Jeremias. Então, Jeremias capítulo 15, versos 16 a 21, é o texto da nossa meditação. Nos primeiros versos, versos de 16 a 18, estão as palavras de Jeremias. E os versos seguintes, 19 a 21, a resposta de Deus. Então, nós lemos Jeremias 15, verso 16, Jeremias falando a Deus. Porque Jeremias, esta é uma característica sua, ele era um profeta de muita autocrítica, ele se examinava bastante, ele se colocava bastante diante do espelho e diante de Deus. Olhando para ele, Jeremias falou o seguinte a Deus: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Jeremias está dizendo que a palavra de Deus era alimento para ele. Ele se fortalecia na palavra de Deus, ou, de uma forma mais direta, ele se fortalecia em Deus. Jeremias é exemplo para nós. Ele diz: elas são a minha alegria e o meu júbilo. O que nós vemos aqui, Jeremias não tinha a palavra de Deus, a lei de Deus, o registro da vontade de Deus. Ele não tinha isto na sua vida como algo a ser obedecido por legalismo. Prestava atenção na lição da EBD de hoje, irmã Lindiane, a professora. A irmã Lindiane falou ali, mais uma vez, né, na carta aos Gálatas: não é pela lei, é por Cristo que nós somos salvos. Não é legalismo, é pela fé em Cristo. Nós somos justificados. Jeremias, ele declara aqui: elas, a palavra de Deus, as Escrituras, são a minha alegria e o meu júbilo. Não há nada de legalismo aqui, não é nada por obrigação. Jeremias, ele tinha a maior alegria, o maior júbilo em meditar na palavra de Deus. É assim conosco? E ele continua dizendo: pois pertenço a ti. Para Jeremias, inclusive, isto era muito lógico. Por que a palavra de Deus era alegria e júbilo na vida de Jeremias? Porque era uma palavra daquele a quem ele pertencia, o Senhor Deus dos exércitos. Então, Jeremias aqui está falando com Deus, ele está se colocando diante de Deus, e isto era verdade em relação à vida de Jeremias, um profeta fiel, escolhido, convocado por Deus para este ministério. Verso 17. Ainda observando sua vida, Jeremias diz: jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Qual que é o sentido aqui? Ele ainda diz: nunca festejei com eles. Aqueles que apenas aproveitavam a vida, os zombadores, que é inclusive o que está em outra versão bíblica. E aqui nós nos lembramos do Salmo 1, que o salmista diz ali: bem-aventurado, feliz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Jeremias, inclusive, era bem-aventurado
porque observava este salmo. O Salmo primeiro, ele diz: não me assentei na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Jamais fiz isto, jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Percebam, Jeremias era sacerdote e ele tinha prazer em cumprir a lei de Deus. Então ele diz: sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. A mão de Deus, Jeremias reconhece, estava sobre ele. E foi Deus, a atuação de Deus na sua vida, que o fez se indignar pelos erros do povo, pelo pecado do povo. Versos 16 e 17, então, quando Jeremias fala isto a Deus, ele nos faz entender um pouco do motivo pelo qual, no verso 18, faz esta pergunta a Deus. Eu olho para mim e me vejo um servo fiel. Eu olho para mim, sou um servo temente a Deus. Por que o Senhor não está me ouvindo? Percebam que na palavra de Deus nós temos registro de pessoas que oraram e tinham dificuldade quando não entendiam o que Deus estava falando ou até achavam que Deus estava falhando. Bem diferente do peçam, batam e busquem, que nós aprendemos com Jesus. Mas esta é a palavra de Deus e nós aprendemos com seus servos, porque Deus responde e Deus vai responder a Jeremias. Então, no verso 18, em virtude de tudo que Jeremias estava sofrendo, e ele entendia que não deveria sofrer assim, que Deus deveria fortalecê-lo um pouco mais, ou de repente livrá-lo de tanto sofrimento. Então, no verso 18, nós lemos mais uma vez aquilo que já lemos aqui. Por que é permanente a minha dor? Por que a minha dor não passa? Olha, você pode de repente se identificar com Jeremias. Por que a minha dor não passa? Eu oro, oro e a minha dor não passa. Porque a minha ferida é grave e incurável. Jeremias entendia que sua ferida era incurável. Ela não cicatrizava nunca. No caso de Jeremias aqui, ele está usando uma metáfora, porque ele se refere a todo o sofrimento que ele presenciava, tanto em relação ao povo que estava sendo castigado, mas também ao sofrimento que lhe era imposto por ser profeta de Deus. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Por que é permanente minha dor? E a minha ferida é grave, incurável. Por quê? E aí ele fala a Deus: por que te tornaste para mim como um riacho seco? Para que serve um riacho seco? Ele está perguntando: para que o Senhor serve? Se eu sou um servo tão fiel a ti, por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Ou seja, a fonte que traz as águas para o riacho, essa fonte ou estas fontes, estão falhando. A origem lá, de onde saem as águas, a nascente, está falhando. Jeremias está falando: o Senhor, Deus dos exércitos, está falhando para comigo. Por quê? Porque o Senhor é riacho seco na minha vida. Para que serve um riacho seco se a vida está nas águas? Esta é então a pergunta na oração de Jeremias. E agora nós vamos ler a resposta de Deus, versos 19 a 21. A resposta de
Deus. Assim respondeu o Senhor. Então percebam, o riacho seco respondeu. Começa por aí. Deus não é riacho seco. Deus é manancial que nunca falha. Aprendemos não com Jeremias, mas com a resposta de Deus a Jeremias. Com Jeremias, nós aprendemos que muitas vezes nós falamos assim também. No fundo, nós falamos isso. Nos momentos de grande dificuldade, momentos em que de repente nós nos desesperamos, nós falamos assim. Mas já vimos por quê. Somos falhos, somos fracos. Então Deus responde: se você se arrepender, eu o restaurarei. A primeira resposta de Deus é uma condicional. Se. E o que está neste se de Deus, que vale para Jeremias, para você e para mim? Arrependimento. Se arrependa. Eu devo me arrepender. Eu não sou perfeito. Eu erro. Eu peco. Ainda que eu olhe no espelho e me veja como um servo exemplar, um servo a quem as outras pessoas, cuja vida as outras pessoas devem olhar. E olha, precisa ser assim. Precisa ser desta forma. Mas digamos que você e eu nos enxerguemos desta forma, ainda assim somos falhos. Por melhor que você seja, você é falho. Que história é esta de chamar Deus de riacho seco? Quem de repente é riacho seco? Se não estiver nas mãos de Deus. Você e eu. Então Deus começa dizendo: arrependa-se. Se você se arrepender, eu o restaurarei. Sabe o que Deus está dizendo? Primeiro, Jeremias precisa se arrepender. Segundo, quando Jeremias se arrepender, Deus vai restaurá-lo. Restaurá-lo desta depressão, restaurá-lo deste desespero profundo, restaurá-lo no sentido de revigorá-lo, mas Jeremias precisa reconhecer que esta sua fraqueza é porque ele está enxergando Deus como um riacho seco, algo que Deus não é, porque Deus não falha. Então Deus responde a você e a mim quando responde a Jeremias: se você se arrepender, eu restaurarei, para que possa me servir. Olha, propósito de Deus quando Ele nos restaura, para que eu fique numa boa, para que eu aproveite das coisas deste mundo. Não, para que, se eu estou caído, eu seja levantado e sirva o Senhor. Eu preciso me arrepender, Deus vai me restaurar, e o propósito de Deus na minha vida, assim como é o propósito de Deus na sua vida, assim como foi o propósito na vida de Jeremias, é serviço. Então Deus fala, se você disser, Deus fala, eu o restaurarei para que possa me servir. Continua aí a resposta de Deus, que é condicional, ou seja, faça a sua parte e eu faço a minha. Há orações nossas, cuja resposta de Deus depende de como nós vamos responder àquilo que ele nos desafia. Então Deus continua. Se você, Jeremias, se você, Walter, se você, ouvinte da palavra de Deus nesta noite, se você disser palavras de valor e não palavras indignas, Deus fala para Jeremias, que era a boca de Deus, que era a porta-voz de Deus. Se você falar palavras de valor e não palavras indignas, e aí Deus continua.
será o meu porta-voz. Jeremias, chamado para ser profeta de Deus, continuaria a ser porta-voz de Deus se arrependesse, e aí sim Deus o restauraria, ele continuaria a ser profeta de Deus, continuaria a ser porta-voz de Deus. Você e eu, para que nós somos restaurados? E Deus nos põe em pé para continuar a ser servos, para continuar a agir e viver segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Não é de acordo com o meu propósito, é segundo o propósito de Deus. Essa resposta de Deus para Jeremias é resposta de Deus para você e para mim. E ele ainda fala a Jeremias: deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para ele. Sabe, em outras palavras, o que Deus está falando para Jeremias, para você e para mim? Não seja fermentado por este povo, pelo mundo, seja você fermento. É isso que Deus está falando para Jeremias, para você e para mim. Se é para ser massa fermentada, que seja pela palavra de Deus. Sejamos trabalhados por Deus e sejamos sal e luz, para usar as palavras de Jesus em Mateus 5. Ou seja, Deus está nos respondendo parte daquilo que ele já falou no domingo passado para você e para mim. Nós devemos ser influenciadores e não influenciados pelo mundo. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Sabe por quê? Porque Jeremias, sim, ele não se assentava na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Ele era alimentado e sustentado pelo Senhor, como ele mesmo declarou. Então, ele deveria influenciar as pessoas e não ser influenciado, digamos agora, nas questões emocionais, nas questões do desespero pelo povo, porque Deus o fortaleceria. Ele seria, então, porta-voz de Deus, seria a boca de Deus, seria profeta de Deus, como já era, como estava sendo. Seu ministério duraria 40 anos. E no verso 20, Deus continua a responder a Jeremias. Jeremias, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. O sofrimento de Jeremias não vinha do inimigo, vinha do seu próprio povo. Que Deus fala: eu farei de você. Não é Jeremias o fortinho, não. Jeremias é fraco. Não é você o valente. É Deus. É Ele a força. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos restaura. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. O que Jeremias vai ter aqui? A força de Deus, a proteção de Deus. Lutarão contra você, mas não o vencerão. Sabe o que significa isso? Eles iriam sim jogar Jeremias no poço, mas Deus providenciaria para que ele fosse tirado. Eles iriam acorrentá-lo a um tronco, mas Deus providenciaria para que ele fosse tirado. Ele iria preso, seria jogado num calabouço, mas Deus providenciaria para que ele fosse tirado. Deus está respondendo a Jeremias: pois eu estou
com você. Olha, a presença de Deus é o mais importante. Deus não é riacho seco. A sua presença é conosco. Lembrem-se do Salmo 23, verso 4. Olha, ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, ou não temerei, mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está comigo. Deus é presente na minha vida, inclusive nos momentos de sofrimento, Ele é comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É a presença de Deus, o que mais de precioso nós temos e o que nos diferencia do mundo. A presença de Deus. Então ele fala para Jeremias: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo, para livrá-lo, para salvá-lo. Declara o Senhor. Isto é o que o Senhor declara também para você e para mim, pois nós estamos meditando na sua palavra. Nós vamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida quando nós nos colocarmos na sua mão, quando nós confiarmos no Senhor. Tudo vai ser alegria? Não, porque não foi tudo alegria na vida de Jeremias. Mas o Senhor vai nos fortalecer e ao final vai sim nos resgatar. Porque o Senhor é presente nas nossas vidas. Ele se faz presente. Ele não é riacho seco. Ele é mananciais que não falham. Verso 21. Eu o livrarei das mãos dos ímpios. Olha, aquele povo estava sendo castigado porque era um povo ímpio. Aquele povo estava sendo castigado, apesar de ser chamado povo de Deus, era povo ímpio e seria destruído. Os que fossem para o exílio ficariam lá por 70 anos e Deus os traria de volta. Era a providência de Deus restaurando aqueles que ainda se voltariam para Ele. Mas o Deus presciente sabia quem se voltaria para Ele e os mandou para o exílio, para trabalhar na vida deles e para restaurá-los. Aqueles que estavam ali com Jeremias e que não iriam para o exílio, esses seriam destruídos. Então Deus diz: eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Esta é a resposta de Deus. E como nós podemos concluir para que não fiquemos aí com esta oração de Jeremias como se fosse a nossa oração? Ela muitas vezes até é, mas o que nós estamos falando aqui? Que Deus não é riacho seco. Deus responde. A Raquel falou para mim: que título bonito, riacho seco, mas que tristeza traz por trás deste título, um riacho seco. Bonito ouvir aquele barulhinho das águas no riacho, as pedras, os peixinhos. Sabe o que isso significa? Tranquilidade, calma, vida. Mas riacho seco serve para quê? Jeremias, no seu desespero, na sua dor, disse a Deus que ele tinha se tornado para ele como um riacho seco, cujos mananciais falham. Mas Deus não falhou, Deus não estava falhando na vida de Jeremias, Deus não está falhando na sua vida.
Como é que nós podemos, então, concluir? Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Mas Ele é soberano. Ele faz do jeito dele. Irmãos, Deus sabe que nós sofremos. Deus conhece as nossas dores. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Ele sabe o que nós sentimos. E se entregou em sofrimento para nos livrar do sofrimento eterno. Se você sofrer neste mundo, até o momento em que você partir para a eternidade, ainda assim, saiba que Jesus conquistou para você a maior de todas as vitórias, a maior de todas as alegrias, onde jamais, jamais nenhum sofrimento virá à sua vida eterna. Ele fez isso por você e por mim. E Ele sabe que você sofre. Ele sabe que você passa por dificuldades, porque Ele já trilhou estes caminhos e venceu. Venceu, inclusive, o nosso último inimigo, que é a morte. Jesus venceu. E nós também seremos vencedores. Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar terão este corpo glorificado, transformado. Mas quem tiver passado pela morte, quem tiver experimentado a morte física, vai voltar. Por quê? Porque Jesus venceu a morte por eles, então eles vão ressuscitar e a igreja de Cristo vai subir gloriosa, viva, porque Deus não é riacho seco. Deus não falha. Como concluímos então? Ele é Senhor soberano. Nós somos servos e humanos, falhos. Como os servos de Deus registrados na sua palavra, todos somos falhos. Jesus morreu por todos. O que mais nós concluímos? Que Deus exige fidelidade de você e de mim. Ainda que passemos por dificuldade, Deus exige que sejamos fiéis a Ele, como exigiu fidelidade de Jeremias. Sabe o que mais nós podemos concluir aqui? Que Deus é bom. Ele respondeu a Jeremias e Ele restaurou Jeremias e Ele deu força a Jeremias e Ele vai restaurar você também e vai dar força a você também para que você dê testemunho, mesmo em meio ao sofrimento, e outras pessoas encontrem vida em Jesus, que é riacho caudaloso em águas. Jesus é a água viva que nós precisamos. Nós concluímos então que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus não atentou para a ofensa de Jeremias, chamando-o de riacho seco. Deus falou, olha, você precisa se arrepender. Se arrependa, aí vem cá que eu vou te restaurar. Então Deus, Ele nos dá oportunidade de arrependimento. Ele sabe quão fraco é esse vaso. Deus entende você. Mas Ele quer que você seja fiel, porque Ele é Deus em todos os momentos. Lembram-se daquele cântico? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque Deus continua sendo Deus. Diz, olha, Ele, de qualquer forma, vai fazer. A salvação eterna nós temos. Ele é bom, é misericórdia, é amor, é presente. Nós aprendemos aqui
com Jeremias que Deus é presente, não é riacho seco, não falha. Nós aprendemos que Deus responde, nós aprendemos que Deus perdoa porque Ele perdoou Jeremias, nós aprendemos que Deus restaura porque Ele restaurou Jeremias, Deus protege, nós aprendemos porque Ele protegeu, Ele livrou, Ele resgatou tanto Jeremias até o cumprimento de seu propósito. E deu a ele condições para morrer por este Deus. Deus, inclusive, nos dá a condição de sofrer e morrer por ele, se necessário for, porque a coroa nos está garantida. Olha, martírio é Deus que nos dá a condição, se necessário for. Nós aprendemos então que Deus protege e que no final de tudo Deus dá vitória. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, dos amigos, daqueles que estão conosco. E acho seco, às vezes nós, Deus nunca.